Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém. Graças a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 24. Vamos estar lendo a palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Amém, amados? Diz assim a palavra: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que te faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pai maravilhoso e santo, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua presença, Pai. Ministra sobre as nossas vidas, ó Deus, as tuas verdades, o que tu queres, ó Pai, que a gente compreenda, ó Deus, e nos ajuda no processo de mudança, Pai. É a nossa oração em um nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, essa passagem, ela ocorreu em Israel, ela no tempo do reinado de Acabe em Israel. Acabe foi um homem perverso, um dos piores reis que governou Israel. Como se não bastasse, ele ainda se uniu à filha do rei dos Sidônios, Jezabel. E essa mulher, ela trouxe toda a cultura pagã do seu povo. Ela conseguiu substituir a adoração a Deus por adoração a Baal. Essa mulher, influenciando o seu marido, o rei Acabe, um homem fraco,
um homem que não era temente a Deus, se deixou influenciar por ela e começou essa cultura de idolatria dentro de Israel. E é uma coisa tão terrível que estava acontecendo, que se nós olharmos um pouquinho ali no capítulo 16, versículo 33, um pouquinho antes do que a gente leu aqui, capítulo 16, versículo 33, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Vocês vejam, amados, irritar ao Deus de Israel, provocar a ira de Deus, tamanho as abominações desse rei. E aqui a gente vê um fato bem interessante, porque Baal simbolizava o Deus da fertilidade, o Deus da fartura, o Deus das chuvas. Então, se tudo a lavoura fosse bem, se a agropecuária, desse os seus frutos, os seus animais, os seus frutos, a lavoura, os seus frutos, enfim, tudo que era produzido na terra era atribuído a Baal. Só que, o que aconteceu? Deus levanta um homem, chamado de Elias, cujo significado é: meu Deus é Jeová. Deus já levanta esse homem com esse significado no seu nome, para mostrar que Baal não tinha poder nenhum, que tudo acontecia por misericórdia e graça de Deus. E Deus levanta Elias, e afinal de contas, quem era Elias? Era um homem desconhecido, como diz aqui no capítulo 17, versículo 21, capítulo 17, versículo 1, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, um local bem desconhecido, um local mais distante, ou seja, um homem que não era desconhecido de um local desconhecido, Deus levanta para fazer uma revolução em Israel. E a gente vê aqui, meus amados, se nós formos olhar o texto bíblico, fala que Elias chegou diante de Acabe e deu um comando, deu uma ordem. Nós olharmos ali, a gente vai ver ali na sequência do versículo 1 do capítulo 17, que ele diz assim, tão certo como vive, a parte B, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vocês vejam, amados, que Elias era um homem que estava na presença de Deus. Elias era um homem que orava. Elias era um homem que tinha comunhão com Deus, a ponto de ele ter ousadia de chegar diante do rei e dizer essa palavra: eu, segundo a minha palavra, não vai mais chover. E isso desmoralizou já Baal, porque eles tinham fé nessa entidade, nesse Deus, que não é um Deus, e eles acreditavam que a chuva ia vir, e passou-se 3 anos e meio e nada de chuva. Vocês já pensaram, amados, nós ficar 3 anos e meio sem chuva, 1 ano, já meio sem banho, já não dá para cozinhar, não dá para lavar muita roupa, e assim a terra vai secando, animais e plantas começam a perecer, e assim foi, 3 anos e meio. Mas Elias, em dado momento, dado essa palavra, o Senhor o leva até a fonte ele leva até Serepta, mas antes de chegar em Serepta, ele passa pela fonte de Querite, um local mais ao oriente, e ali ele passa a ser tratado por corvos. Elias foi poupado naquele período de seca. O Senhor o leva até aquele local para um tratamento com Elias. A gente não sabe bem ao certo o porquê ele estava ali, mas de uma coisa nós sabemos, que o Senhor cuida dos seus em meio às lutas, em meio à escassez,
em meio às dificuldades. E Elias, naquele local ali, eu creio que o Senhor provou o coração dele, porque ele, na fonte de Querite, o Senhor disse que deu ordens aos corvos para trazerem pão e carne, de manhã e no final do dia. Se nós olharmos, a gente vê que Deus faz umas coisas esquisitas de vez em quando. O corvo era um animal imundo para o judeu, e continua sendo até hoje, porque é um animal necrófago, ele se alimenta de animais mortos. Então, como que Deus prepara uma ave dessa para trazer alimento para Elias? Não podia ser uma ave mais limpinha? Um pombinho, né? Alguma coisa assim? Não, justamente o corvo. Mas Elias, sabendo que Deus estava no controle, sabendo que estava no comando, Elias aceita a vontade do Senhor. Só que devido à severa seca, aquela fonte ela se seca. E aí Deus agora tem uma nova ordem, um novo local para direcionar Elias, que vai para Serepta, na casa da viúva. Vocês vejam, meus amados, que aqui o Senhor diz que o Senhor deu ordem, no versículo 9, capítulo 17, versículo 9, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. As provas a gente quer que passe rápido, né? Mas o Senhor disse ali, ó, vai lá e fica por lá. Não precisa se apressar. Ali você vai passar um tempo com aquela viúva. E o mais incrível, meus amados, é Elias conseguir entender, discernir a vontade de Deus para a vida dele. Imagina, esse homem, da onde que ele ia imaginar que ia ser alimentado primeiramente por corvos e depois por uma viúva? Uma coisa totalmente inusitada, uma coisa totalmente fora, mas Elias sabia que era a direção de Deus ele estar naquele local, naquela casa daquela viúva. E é interessante que aquela mulher, o Senhor fala que Deus deu ordem a ela, então também era uma mulher temente a Deus. Agora vocês imaginam Elias, um homem, né? Acredito que não era um homem mirrado, era um homem, acredito que forte, com uma mulher viúva. Ele chega para aquela mulher e diz, o que você tem em casa, mulher? Eu tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então, e ela diz, isso aqui, embora ela tenha um coração voluntário, mas isso aqui eu vou fazer para que a gente possa comer, eu e meu filho, e daí nós vamos morrer porque nós não temos mais nada. E aí Elias diz para ela, você vai fazer primeiramente para mim. Que coisa estranha, novamente. Um homem mais forte, uma mulher, né, cuidando da sua família, é natural que ela faça primeiro para ela e para o filho. Uma mulher de idade, talvez ali não dá a idade do filho, mas conta que é um menino. Então, duas pessoas vulneráveis diante de um homem. Mas o que o Senhor estava pedindo ali? Aquela mulher entendeu que era a voz do Senhor falando com ela. E ela não duvidou, ela não questionou, não, eu não vou fazer coisa nenhuma, tem tão pouco só para mim, tu aí dá um jeito, né? Tu vai, arruma alguma coisa para você se alimentar. Mas essa mulher, sem questionar, ela foi e fez, e ela passou, aqui diz a palavra, um bolo pequeno para o profeta, para Elias se alimentar. E aí o que aconteceu? Ele abençoa a casa dela, que da tua panela não vai faltar farinha e da tua botija não vai faltar azeite. E nós acabamos de ler que o que aconteceu? Eles conseguiram passar todos aqueles dias até cessar aquela seca, até voltar a chuva, até a terra produzir novos frutos, para que eles pudessem se alimentar. Eu fico assim, eu fico maravilhado, meus amados, de ver as provisões do Senhor, que Elias, por ser um homem de oração, ele entende que Deus o estava preparando para uma obra maior. Depois nós vamos ver ali que Elias ora e a chuva volta, e Elias depois enfrenta os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo,
e Elias faz descer fogo do céu. Algo que não foi visto, assim, nunca. Como que alguém levanta um altar e o altar é consumido por fogo? Mas Elias tinha intimidade com Deus, através da oração, de estar na presença de Deus. E nós vemos aqui que na casa que ele estava, dessa viúva, aconteceu uma tragédia. Essa casa foi um local de bênção, mas foi um local de tragédia também. O que aconteceu ali? O filho dessa mulher foi acometido de uma doença tão grave que veio a falecer. E essa mulher, na hora, eu imagino que o coração dela ficou temeroso. Poxa, eu vi a providência do Senhor, eu vi o milagre do Senhor, e agora eu estou diante de uma tragédia, a perda do meu filho. E ela questiona: tu vieste aqui para quê? Para me afrontar os meus pecados que eu fiz? Você veio aqui para ceifar meu filho? Elias não fala nada, só pede o menino, coloca na cama, deita o menino, e ele ali pergunta para Deus, como nós vimos ali no versículo, o Senhor, só para nós darmos uma olhadinha aqui rápida, né? No versículo 21, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino entrar nele, né? Mas um pouco antes, ali no 19, Elias diz ao Senhor, né? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou nos braços e levou para cima no quarto, onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor, né? Então, Elias, um momento de clamor de Elias. E vocês vejam, meus amados, que na Bíblia não é a primeira ressurreição, é essa. Não existe nenhum relato, nunca ninguém orou para alguém ser ressuscitado. E Elias ousou fazer algo inédito. Esse menino ressuscitou. Vocês vejam que Elias era um homem ousado diante de Deus. Era um homem que sabia o posicionamento dele, que ele tinha uma posição diante do Senhor. Isso eu acho maravilhoso, meus amados. E o que Elias tem de diferente de nós? Elias não veio de uma família real. Elias não veio de uma linhagem sacerdotal, ou de uma família de profetas, de uma linhagem de profetas. Foi um homem que Deus levantou, temente, um homem de oração. Um homem que enxergava as dificuldades, e ele colocava isso na presença de Deus e alcançava a resposta do Senhor. Isso, meus amados, é algo que fala muito aos nossos corações, porque o Senhor quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Quando Elias pediu para a mulher, tudo que ela tem ali, o que tu tem em casa, prepara para mim. O Senhor pergunta de nós, o que nós temos para oferecer para o Senhor? Muitas vezes nós restringimos, nós seguramos, nós controlamos, né? O controle. Elias é um homem que entregou o controle completamente na mão do Senhor. E aí Deus pôde usar de forma maravilhosa, a ponto de ser um homem, de ele ser transladado ao céu, uma carruagem de fogo. Sinais e maravilhas, meus amados. Deus procura num tempo como o nosso, de tantas pessoas influentes, pessoas que falam bem, pessoas que têm influência, pessoas de status, pessoas bem colocadas financeiramente, mas Deus procura homens e mulheres que ouçam a sua voz, que estejam constantemente na sua presença, porque o Senhor quer fazer a mudança, o Senhor quer que a gente faça a diferença onde nós estamos. E muitas vezes, meus amados, a gente se sente intimidado diante dos problemas, das dificuldades, mas o Senhor nos chama, meus amados, a agir em ousadia, porque o Senhor, Ele vai adiante de nós, meus amados. Essa semana eu orei por uma pessoa, ela estava internada,
E eu disse assim para aquela pessoa, eu disse, ó, meu irmão, tu vai sair, eu vou sair tal data. Eu disse, tu vai sair antes. Eu não sei por que eu falei aquilo, digo, meu Deus, eu fui para casa depois. Que coisa que eu fiz, saiu da minha boca isso ali. E para honra e glória do Senhor, saiu antes mesmo. A pessoa estava desanimada, pô, eu vou sair só tantos dias. Tu vai sair muito antes do que tu imagina. E eu glorifiquei a Deus, amados, não por mim, mas porque o Senhor foi honrado ali. Porque nós somos instrumentos. Nós temos que refletir o aroma, o cheiro, o perfume do Senhor Jesus, né? Então, meus queridos, é de suma importância que a gente se coloque na presença de Deus, que a gente busque a presença dEle. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 7 ao 8. Hebreus 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra, bem conhecida. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até a parte A aqui. Não endureçais o vosso coração. O que o Senhor tem pedido de ti, para que Ele possa realizar algo tremendo na tua vida, para que você possa ser luz para as pessoas que estão ao teu redor? O que o Senhor tem pedido de mim? Sabe, meus amados, o Senhor quer contar conosco. E o Senhor quer que a gente se disponha. Ali nós muitas vezes ficamos dependendo da provisão, mas nós devemos depender do provedor. É de lá que vem a provisão, é do provedor. E o Senhor quer primeiro operar em mim, para que Ele possa operar através de mim. Então, meus queridos, que a gente possa nessa noite, que é uma noite de oração, nos colocarmos na presença dEle, buscando a sua face, buscando a sua graça, e não só buscando pelas nossas necessidades, mas buscando primeiramente intimidade com o Senhor. Porque, meus amados, quando nós conseguimos ter intimidade com o Senhor, as outras coisas elas passam para um segundo plano. E como diz a palavra, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus amados, precisamos aplicar a palavra na nossa vida. É época de mudança, meus amados, e o Senhor conta com cada um aqui. Com cada um aqui. Entrega o que tu tem, entrega o que o Senhor já pediu para ti, coloca na presença dEle. Senhor, eu não consigo, peça forças, e o Senhor vai te dar graça. O pastor Leodoro falava sobre o jejum, isso me chamou a atenção. Eu também no começo, eu tinha mais dificuldade de jejuar, mas a partir do momento que eu coloquei um propósito, e me consagrar, Senhor, eu vou entregar um jejum, vai me custar, vai ser difícil, mas eu vou conseguir fazer. Amados, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consigo fazer jejum cada vez mais longo, Não que eu seja melhor, não é isso, mas eu pedi ajuda para o Senhor. Senhor, me ajuda, porque eu entendo que eu preciso. E assim são com vocês, meus amados. O Senhor fortalece a cada um aqui nessa noite, para que a gente consiga romper essa barreira, muitas vezes, que nos segura, que nos impede de dar mais um passo e mais adiante. Amém, meus amados? Vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor.